A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no áudio 7, meus irmãos, do nosso estudo, o currículo de Davi, né? Baseado em 1 Samuel, capítulo 16 e 17, que eu quero ler, né? Vamos lá, minha Bíblia já está aberta aqui no capítulo 17. Agora eu vou procurar aqui o versículo 16 e 17. Olha só. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17 e 18, né? Que diz assim, ó. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Verso 18. Então respondeu um dos seus mancebos e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso, homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. Lógico que esse é o que agradou o coração de Saul, porque era um homem de muitas qualidades, né? Sendo assim, meus irmãos, um homem de muita qualidade, agradando a Saul naquela época, né? Lembre-se que o objetivo também é que ele, ao tocar a harpa, expulsava um demônio, né? Ontem nós falamos de 2 Timóteo 2,4, do chamado que você tem, né? Estou só recapitulando para quem começou agora a ouvir esses áudios, né? Então, o chamado que você tem, ali começou assim. Depois, eu falei também de 1 Samuel 17:26, que Davi começa a perguntar, né? O que o rei vai dar para quem derrubar esse incircunciso, quem matar esse incircunciso, né? Porque quem é ele para desafiar o exército do Deus vivo? Deu para entender? E aí eu finalizei ali também, né, dizendo que muitos cristãos não querem guerrear, mas sim correr do diabo. E contei uma pequenina história de um homem que se fantasiou de demônio e entrou dentro da igreja, né. A gente sabe muitas das vezes, meus irmãos, que podemos ser traídos por pessoas, né. Eles podem, sabe, praticamente assim, nos vender para uma outra pessoa, nos trair mesmo. Porque às vezes eles estão, infelizmente, cegos, não enxergam, e aí as pessoas abusam deles, né? Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 4, vamos lá, finalzinho da Bíblia, meus irmãos. Tiago capítulo 4, Tiago fica depois de aos Hebreus, né? Quando você encontrar Hebreus aí na sua Bíblia, a próxima epístola é Tiago. No seu capítulo 4, verso 7, olha só o que diz, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? Eu só estou finalizando o homem de guerra porque Davi era um homem de guerra, né? E Davi, sendo um homem de guerra, ele mostrou que ele podia muito, mas muito mesmo, vencer a peleja com seus irmãos, pelo seu pai, pela sua família, mas não, ele quis vencer porque ele achou uma afronta o que aquele gigante estava falando do povo de Deus, né? Então, a gente tem que entender, ele comprou aquela guerra, né? Ele não foi convidado, ele não era do exército, mas ele era um homem de guerra. Deu para entender? É a mesma coisa que quando a gente está andando numa cidade e duas pessoas estão brigando, a maioria vai fazer o quê? Passar e não vai se intrometer. Tá certo, é perigoso mesmo, eu concordo. Mas outras não suportam isso, são homens de guerra, vai lá e separa. Não suportam. Para que não haja aquela confusão, para que separe aquilo, porque duas pessoas estão se machucando. Não importa quem está certo e quem está errado, mas ele está querendo que os dois não briguem daquela maneira. Então Tiago capítulo 4, verso 7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Se sujeitou? Resista ao diabo. Já resistiu? Aí sim, ele fugirá de vós. Aqui eu finalizo a quarta qualidade do currículo de Davi, um homem de guerra. Vamos então. A quinta tem uma palavra que não é muito usada, ela é uma palavra que é muito dita nos antigos, né? Nos tempos dos nossos avós era falado muito, olha, esse jovem é sisudo, né? Essa pessoa é sisudo. Mas o que significa isso, né? Porque o jovem falou que Davi era sisudo em palavras, né? E o que é ser sisudo? Ser sisudo é ser sério, um homem ou uma mulher séria. Não uma pessoa
vaga, é uma pessoa séria mesmo, né? Ela tem compromisso, ela tem responsabilidade, ela é séria. Deu para entender? Jesus ensinou que a palavra de uma pessoa séria com Deus tem que ser sim, sim, não é não. Não é sim, talvez, não, talvez, não. É sim, sim, não, não. Vamos confirmar? Mateus 5,37. Vamos lá. Novo Testamento aqui, Mateus capítulo 5 e o seu verso 37, que está escrito assim, ó. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Então, quando você fala sim e não, é coisa de Deus. Quando você é aquela pessoa que não tem certeza, fica bambeando num assunto, é sim, não e talvez, não concretiza a palavra que você deu, então isso são coisas de procedências malignas, meus irmãos. É o diabo que estava por trás de tudo isso, fazendo com que a pessoa fizesse essas coisas erradas, né? O problema todo é que, na verdade, a gente não entende o trabalhar de Deus. Então a gente tem que fazer o que para entender? É entrar na palavra dele. Porque a gente costuma falar, meus irmãos, sempre mesmo, né? Aquilo que nós aprendemos. Olha, eu vou, se der eu tô lá. Talvez, a gente usa muito essas palavras. Mas na verdade tem que ter um esforço para a gente usar o sim e o não. A nossa palavra também do sim, sim, não, não, é uma pessoa que concorda com as coisas. Ela diz que concorda, depois ela está no talvez. Ela não tem firmeza nisso. Deu para entender? E Deus não quer que vivamos dessa maneira. Se Davi prometesse, ele cumpriria. Veja isso. Lá em 1 Samuel, no capítulo 20, verso 15, Davi promete ser beneficente com a casa de Jonatas, alguém de sua parentela. E o cumprimento ele fez. Primeiro vamos ver a sua promessa, né? 1 Samuel, vamos lá, Antigo Testamento mais uma vez, no seu capítulo 20, e no verso 15, né? Vamos ler do 1 ao 15, olha só o que diz, do 11 ao 15. Então disse Jonatas a Davi, vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi, o Senhor Deus de Israel, sondando eu e meu pai amanhã, a esta hora, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, eu então não enviar a ti e não te fizer saber. O Senhor faça assim com Jonatas. Outro tanto, mas se aprouve o meu pai fazer-te mal, também tu farei saber. Ele está dizendo aqui para Davi, olha Davi, o que meu pai planejar contra a sua vida, eu vou te avisar antes. E é isso que Jonatas fazia, né? Então Davi não morria também pela misericórdia que Deus tinha com ele e pela força de vontade e amor ao próximo de ajudar. Jonatas gostava muito de Davi, né? E olha só, verso 13. O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, mas se aprover o meu pai fazer-te mal, também tu farei saber, e te deixarei partir e irás em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor para que não morra. Tá vendo? Ele está pedindo aqui uma ajuda para Davi, de nunca esquecer da casa dele, dos filhos dele, dos parentes dele. Olha só, verso 15. Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Sabe o que Jonas está falando? Claramente para você entender, ele falou assim, Jonas, amanhã eu e meu pai vai para a guerra. E se a gente viver, vivemos. Se a gente morrer, morreremos. Mas me diga uma coisa, olha só. Quando meu pai intentar mal contra você, eu vou te avisar. Mas, por favor, prometa para mim que mesmo quando a gente morrer, você não vai cortar os benefícios que a gente tem. A nossa família é uma família real. E a gente precisa de cuidados. Eu tenho filhos pequenos. E aí, ele pede isso para Davi. E Davi promete.
Aí verso 16 diz, assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Então, os dois fazem uma aliança, né? E eu vou encerrar aqui para deixar você com gostinho de quero mais. Quando foi que ele cumpriu isso, né? Então, olha que lindo, meus irmãos, que maravilhoso, né? O sim, sim, o não, não. Porque ele podia muito bem esquecer de Jonatas depois. Mas eu quero provar para vocês que ele era um homem de palavras. Porque tem muitas pessoas que falam que vai fazer e não faz. É procedência maligna. Promete e não cumpre. É procedências malignas. Tem que tomar cuidado com isso. Não que o diabo está no seu corpo, mas o diabo está te atentando para ser contra isso. Para não cumprir essas coisas. Então, no 1 Samuel, capítulo 20, verso 15, ele prometeu, mas não cumpriu ainda. Nós vamos ver isso amanhã.